Hoje eu tô aqui numa pracinha perto de casa e desde manhã cedo eu senti o Senhor tocar no meu coração para me falar a respeito de jejum. Esses dias agora eu fiz um jejum baseado no livro de Esther, né? Baseado no jejum que Esther fez. Vou já explicar mais especificamente esse jejum, mas eu acredito que todos nós devemos saber a importância que há no jejum e na oração. Em Mateus 17:21 diz que existem espécies de demônios que só saem com jejum e oração, né? Então daí você tira a importância. Se o jejum não fosse tão importante, o próprio Jesus, quando veio à Terra, né, em forma de homem, 100% homem, 100% Deus, se não fosse tão importante, ele não teria feito o jejum de 40 dias ali como ele fez. Então, o Senhor é a nossa base, né? Ele é a nossa referência. Então, tudo aquilo que ele fez se torna uma referência para a gente. Ao longo da Bíblia, a gente vê diversas mulheres de Deus, homens de Deus, fazendo propósito com Deus, propósito de jejum, né? Temos aí o exemplo de Daniel, que existe o jejum de Daniel, que é aquele jejum de 21 dias, que fosse um jejum vegetariano, né? Que você ali não come carne, mas se eu não me engano também não come arroz, você fica ali mais nos vegetais e nos legumes e nas frutas. Mas esses dias eu estava orando lá na minha casa e eu estava falando para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Me direciona para algo que eu tenho que fazer. E no mesmo dia o Senhor falou comigo à noite, né, que eu deveria fazer o jejum de Esther. E aí eu falei: vou abrir agora mesmo o jejum. E qual é o jejum de Esther, né? Então, ali na época de Esther, do rei Assuero, tinha um homem chamado Amã, que nos dias de hoje era como se ele fosse o primeiro-ministro ali para o rei Assuero, né? A mão direita dele, o oficial número 1 dele do exército, que o próprio rei Assuero tinha colocado, elevado ele à mais alta patente ali do exército. Que Amã, ele estava se levantando contra o povo de Deus, né? Ele estava se levantando ali contra os judeus. Só que ele estava fazendo toda essa trama ali por trás do rei Assuero e ele não sabia também que Esther era judia. E aí ele se levanta contra o povo judeu e ele exige também ali ser adorado, que as pessoas se prostem ali aos pés dele. E Mardoqueu não faz isso, né? Mardoqueu não se prostra. E isso vai fazendo com que ele crie uma raiva de Mardoqueu, tanto que ele planeja a morte de Mardoqueu por trás dele, né? Pelas costas dele, pelas costas do rei, pelas costas de todo mundo. E aí Mardoqueu manda uma mensagem para Esther através do mensageiro e fala assim: Esther, talvez seja para esse tempo que você foi chamado. Eu preciso que você vá até a sala do rei e que você interceda por nós, interceda pelo seu povo. E aí Esther fala para Mardoqueu, né? Mardoqueu, tem 30 dias que eu não entro na presença do rei. E naquela época existia um decreto que quem entrasse na sala do rei, ali na sala do trono, na presença do rei, sem que fosse chamado por ele, aquela pessoa morreria. E aí ela diz isso para Mardoqueu, né? Manda essa mensagem através do mensageiro ali para Mardoqueu: eu não tenho como entrar na presença do rei, tem 30 dias que eu não sou chamada. E aí Mardoqueu indaga ela e fala: mas quem sabe se você não foi levantado rainha para um tempo como esse, né? Para um tempo em que o nosso povo seria perseguido e você seria a boca de Deus aí dentro do palácio, né? De uma forma mais explicativa. Aí tá. E aí Esther fala o seguinte para Mardoqueu: Mardoqueu, faz o seguinte, convoca o povo judeu, fala que você falou comigo, convoca todo mundo a fazer um jejum. E esse jejum, vocês vão ficar 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber nada. E eu aqui no palácio vou fazer os mesmos com as minhas concubinas. Vou ficar 3 dias e 3 noites sem comer. E depois desse jejum eu vou entrar na presença do rei, mesmo que eu morra. Ela diz assim, né? E aí eles fazem isso. Eles pegam, eles fazem esse propósito com Deus, né? E quando finda esse propósito de 3 dias, ela veste as vestes reais e entra na presença do rei. Ela entra na presença do rei e o rei tem misericórdia dela, estende sobre ela o cetro, né? E diz o seguinte para ela, essa é a parte que mais me chama a atenção. O rei diz para ela assim: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. O rei fala isso daí para ela. Essa parte foi a parte que mais mexeu comigo, né? Porque todo sacrifício na presença de Deus, ele vale a pena. Às vezes você pensa: poxa, eu vou passar 3 dias sem comer, mas qual é o preço daquilo que você tem pedido de Deus, né? Será que isso não exige um sacrifício maior de você? Porque às vezes a gente pede as coisas do Senhor, mas a gente não quer fazer sacrifício nenhum. A gente quer simplesmente que Deus ele responda às nossas orações, né? Que seja igual como se fosse uma revista da Avon ali, que você abre, faz o seu pedido, mas você não quer renunciar, mas você não quer dar nada em troca, né? Você não quer renunciar a nada. E o jejum, ele é uma renúncia do seu corpo físico total, né? Você está entregando tudo que você tem para Deus, confiando na resposta dele.
Então, existe uma frase que eu já vi muitas pessoas dizerem, que fala assim: se você quer viver coisas sobrenaturais, você precisa fazer coisas que você nunca fez, né? Esse jejum de Esté eu nunca tinha feito. Eu tava com um propósito com Deus, que eu já vinha orando, já vinha fazendo jejum de café da manhã, mas nada estava acontecendo. E eu falei: não, eu preciso ir além, né? Sou eu quem preciso disso, então eu preciso me sacrificar, eu preciso fazer uma renúncia, que o Senhor entre com resposta, né? E aí, então, quando Esté entra na presença do rei, que o rei fala isso: se você quiser a metade do meu reino, eu vou te dar. A gente vê que valeu a pena tudo aquilo que Esté fez, tudo aquilo que ela, suas concubinas, o povo judeu na época sacrificaram, né? A gente vê que valeu a pena tudo aquilo que eles fizeram. A gente vê que valeu a pena esse jejum totalmente sacrificial para que eles obtessem resposta daquilo que eles estavam pedindo de Deus, né? E eu fiz esse jejum. Gente, por incrível que pareça, no primeiro dia de jejum, o Senhor já entrou com resposta em muitas coisas que eu estava pedindo para Ele. Hoje eu consigo ver a mão do Senhor em tudo aquilo que eu apresentei para Ele, sabe? Eu peguei um papel e eu escrevi, né? Meus propósitos do jejum de Esté. E como às vezes na oração a gente se atrapalha naquelas coisas que a gente tem apresentado ao Senhor, eu fiz uma lista e fui numerando, né, tudo aquilo, e fui apresentando todos os dias quando eu estava orando, eu fui apresentando para Deus. Então, gente, eu fiz uma lista, eu peguei um papel e eu fiz uma lista de tudo aquilo que eu queria apresentar ao Senhor em oração, tudo aquilo que eu estava sentindo uma dificuldade, e fui numerando e fui orando por cada tópico daquela lista ali. E hoje eu posso ver a resposta do Senhor em tudo aquilo que eu pedi. Então, se você está vivendo momentos ruins na sua vida, ou se você precisa de uma resposta de Deus para algo que você tem feito, faça esse jejum. Ele desafiou a fazer esse jejum de Esté na sua casa, e você vai ver a resposta de Deus chegar o mais rápido possível para você. Amém?